Olá, gente. Nós estamos aqui na primeira Semana Nacional de Inspiração Acadêmica, junto com vocês. Meu nome é Samuel, sou formado em Gestão de Tecnologia da Informação e atuo na área educacional. Então, nosso papel é desenvolver projetos tecnológicos na área de educação. Um dos nossas metas aqui com essa apresentação, nessa palestra, é inspirar o desenvolvimento de novas soluções e também inspirar o uso de novas tecnologias para a educação. A gente tem uma carência muito grande nesse setor de desenvolvimento de tecnologias para a educação, voltadas para ela. E a nossa ideia é expandir esse mercado, esse nicho do mercado, para que a gente tenha mais profissionais formados e capacitados para atuar nesse setor. Então nós vamos estar falando sobre um tema interessante, que é a tecnologia e os paradigmas da educação. Então a gente vai entender por que paradigmas, E a gente vai entender um pouquinho, a gente vai trazer um problema aqui que a gente encontra hoje no nosso mercado, um problema que a gente encontra hoje na educação e que a gente está enfrentando muitas dificuldades para conseguir interagir entre esses dois setores. Então vamos lá. Vamos começar com uma frase que nós sempre utilizamos muito para esse setor, que a questão não é acabar com a escola, é mudá-la completamente. É radicalmente fazer que nasça dela um novo ser tão atual quanto a tecnologia. Então, por que isso foi falado? Por que isso é mencionado? A escola, ela vem trabalhando dentro de um modelo de ensino, um modelo pedagógico, já há muito tempo, e que a gente compara com o que a gente faz hoje, com o que a gente vive hoje, com o mercado de hoje, com a geração atual, e a gente vê que não é mais compatível esse modelo de educação que se é utilizado. As crianças de hoje já nascem no mundo digital. Então, em um diálogo entre Simon Papert e Paulo Freire, foi que foi colocada essa frase, da questão de não acabar com a escola, como muitos educadores hoje pensam de forma errada. Começam a falar que tá colocando essas coisas aqui na sala de aula, esse negócio daqui a pouco estão querendo substituir o professor, e o professor ele nunca vai ser substituído pela tecnologia. A tecnologia ela veio para facilitar, ela veio para ajudar, para ser auxiliar. Então nós vemos a tecnologia, a gente olha para ela como uma ferramenta pedagógica, algo que vai ajudar o educador na metodologia dele para o aprendizado do aluno, da nossa geração de hoje. Então, pôr a escola à altura do seu tempo não é soterrá-la, mas é refazê-la. Uma das frases usada pelo Papert, e dentro desse contexto, desse diálogo. Tá? Então nós vamos aí, nosso objetivo é apresentar propostas de utilização da tecnologia como uma ferramenta pedagógica, de forma que torne as aulas mais inovadoras, dinâmicas, efetivas, no aprendizado de conceitos interdisciplinares como matemática, física, mecânica, pensamento lógico, além de estar promovendo, desenvolvendo nos nossos alunos a questão das habilidades e competências que tanto se é falado hoje, que a gente vai falar um pouquinho também mais na frente. Eu vou mostrar para vocês uma imagem no slide que representa um pouquinho de uma evolução tecnológica. Então, há 10 anos atrás, a gente não imaginava a capacidade que os nossos telefones hoje, os smartphones, teriam de realizar, de funções que talvez há 10 anos atrás a gente achasse totalmente ficção, coisa surreal, isso aí só em filme para acontecer. E hoje a gente vê claramente essa evolução tecnológica, o que a gente consegue fazer hoje. Basicamente a gente nem computador precisa mais, porque a gente só precisa de um smartphone e a gente consegue fazer tudo
que antes demandavam um trabalho totalmente diferente. Então, essa evolução tecnológica, ela mudou a forma como a gente obtém informação hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre paradigmas. E o que seria paradigmas? Paradigma é a representação de regras ou modelos a serem seguidos, sendo que esses modelos se baseiam nas crenças de um determinado grupo. E isso está intimamente relacionado com a resistência dos grupos ou comunidades de aceitar ideias, regras, modelos novos, ou um jeito novo de fazer algo. Ou seja, a resistência do ser humano à mudança. Então, qualquer mudança que a gente tente implantar hoje, seja em qualquer ambiente, a gente vai ter resistência, porque nós somos assim. Nós, seres humanos, temos isso, essa dificuldade de aceitar essas mudanças. Então, a gente precisa entender que as coisas elas mudaram, os tempos mudaram. E automaticamente a forma de se educar também precisa mudar. A gente não pode manter a mesma forma, a mesma metodologia. A gente precisa entender que uma coisa que a gente precisa manter é a tradição. A tradição ela é algo bom, é algo que precisa ser mantido. Mas existe um outro problema, que é o arcaico. Arcaico é aquilo que é velho, que não serve mais, aquilo que não tem mais utilidade, seja aquilo que não funciona mais hoje. Então, tradição é manter aquilo que funciona, aquilo que é legal, aquilo que é bom, mas o que é arcaico precisa ser eliminado. Então, existe essa diferença, tradição e arcaico, e a gente precisa entender. Na educação, existem coisas, metodologias que são arcaicas, que hoje em dia não funcionam mais, não tem mais efetividade. Agora, a tradição das escolas, dos educadores, o respeito e tudo isso, precisa se manter, precisa se ter e continuar. A gente tem um exemplo muito forte, e vocês vão ver uma imagem, vou colocar uma imagem para vocês verem, que é de uma sala de aula de 1920. A arquitetura da sala de aula, há basicamente um século atrás, era esse formato. Os alunos sentados em cadeiras enfileiradas e à frente deles existia um professor que normalmente ficava num lugar mais alto, porque o professor era o centro da atenção. O professor era o retentor de todas as informações importantes e aqueles alunos precisavam estar ali prestando atenção naquilo que estava sendo passado para que eles recebessem essa instrução. E aí, quase um século depois, 2016, a arquitetura da sala de aula ela continua da mesma forma. As cadeiras enfileiradas, e à frente das cadeiras dos alunos, um professor que vai estar passando todas as informações para esses alunos. Albert Einstein falou uma frase que é o seguinte: tolice é fazer as coisas da mesma forma e esperar resultados diferentes. E a maneira como educamos hoje, a maneira como a gente interage com os alunos, ela precisa ser mudada se a gente quiser obter resultados diferenciados. Então, um exemplo disso é a inserção da tecnologia dentro da sala de aula, na forma de levar a aprendizagem ao aluno, usando a tecnologia, como eu falei antes, como ferramenta pedagógica. A robótica educacional é um exemplo dessa junção da tecnologia e da educação. Então, quando a gente fala robótica educacional, a gente não está se referindo a montagens de robôs simplesmente. A gente não está se referindo à robótica, a parte de eletrônica, ao curso profissionalizante para o aluno. A gente está falando do acesso a uma determinada tecnologia para desenvolver habilidades e competências nesses alunos. A robótica é uma das tecnologias que eu gosto muito, tanto de fazer projetos com ela, quanto de falar também, porque a gente consegue tanto fazer o aluno aprender de forma lúdica, montando os robôs, participando, fazendo competições, quanto a gente também consegue desenvolver nesses alunos muitas características importantes na formação de um cidadão. Então, com essa tecnologia, a gente consegue disseminar assuntos do conteúdo curricular, como também já foi falado. A gente consegue disseminar o desenvolvimento de habilidades e competências,
a gente consegue desenvolver o raciocínio lógico, a gente consegue desenvolver o trabalho em equipe, a gente consegue desenvolver uma flexibilidade maior com os alunos, uma socialização dele, juntamente com os outros componentes do grupo. Então a gente fala muito sobre esses aspectos que a gente vai estar desenvolvendo, usando a tecnologia em favor disso. Então o professor ele precisa também se aperfeiçoar, ele precisa buscar a mudança, ele precisa mudar a forma como ele interage com essa geração digital. A dificuldade que a gente encontra hoje maior, além dos custos, a gente consegue ainda driblar essa parte, que a gente tem várias formas de se trabalhar a tecnologia em sala de aula, mas a maior dificuldade é realmente a resistência do ser humano, a resistência do professor em aprender algo novo, a resistência do professor em fazer diferente daquilo que ele já faz há tantos anos. E a gente tem ainda um outro problema, é na formação dos educadores, porque a forma como a gente fala tanto sobre mudança de paradigma na educação, a gente fala sobre o uso de tecnologia, mas a gente quando vai para a faculdade, a formação que a gente tem é a mesma que vinha de 100 anos atrás. Então o professor ensina da mesma forma. São pouquíssimos professores que têm um diferencial, mas normalmente a gente ensina da forma que a gente aprendeu. Então se eu tenho um professor que estudou há 10 anos atrás, e se formou, ele aprendeu de uma forma, e aí ele termina repassando hoje para os seus alunos a mesma coisa e da mesma forma que ele aprendeu. E esse é um dos maiores problemas que a gente tem, que a gente precisa refletir sobre isso, por isso que a gente está alertando bastante nessa área da educação, tecnologia, e a gente precisa mudar a formação dos educadores se a gente quiser obter resultados diferenciados. E aí os educadores sendo formados a partir da sua base, eles vão estar repassando também isso para os alunos. Porque aí fica muito mais difícil você fazer um professor na sala de aula já pronto lá se reinventar. O cara já está perto de se aposentar muitas vezes, e aí isso não vai fazer muita diferença para ele. Então é o pensamento de muitos profissionais que a gente encontra. Então a gente luta bastante para que essas duas áreas elas consigam se juntar para a gente trazer melhores resultados, tecnologia e educação. Então, nossos projetos eles são baseados em vários teóricos, métodos e técnicas que nós elencamos, nós estudamos e aí nós nos aprofundamos em alguns desses teóricos e começamos a montar a nossa metodologia de trabalho baseada em conceitos antigos, que o próprio Paulo Freire, por exemplo, um dos nossos patronos aqui da educação, um cara que tem uma mente muito aberta para a tecnologia, para essa mudança de paradigmas. O Paulo Freire, ele era um cara muito antenado e ele é uma referência lá fora do nosso país, muito grande, muito bem conceituado. Mas aqui a nossa metodologia não condiz com os métodos de Paulo Freire. Então, um cara que a gente fala tanto como referência, mas a gente não utiliza na prática os métodos Freire. E aí a gente juntou aquilo que Paulo Freire fala, juntou também com vários outros teóricos como o Piaget, do construtivismo, o Philippe Pernaut, que fala sobre competências e habilidades, algo que é tanto falado hoje, principalmente no Enem. O Enem, a prova do Enem hoje ela é elaborada baseada em cima disso, habilidades e competências. Não é uma prova simplesmente onde você pega aquilo que você aprendeu e transcreve para uma prova. A prova do Enem hoje ela não quer só que você tenha a informação, mas ela quer saber o que você sabe fazer com a informação que você tem. Então, esse desenvolvimento aí que a gente fala, que a gente desenvolve com a tecnologia, métodos diferentes para mudança na educação, ele está dentro desse contexto atual aí, da forma que é aplicado o Enem, ao que as empresas exigem hoje, que não basta somente uma formação profissional. Então não é só conhecimento técnico que forma um profissional hoje, e não é só conhecimento técnico que é necessário,
para que haja profissionais de qualidade. A gente tem aí um mercado que está apertado, mas a gente também tem muitas vagas disponíveis. E a gente tem um mercado que está aberto para profissionais competentes, que tenham determinadas habilidades. Então, o cara tem uma formação específica, mas ele não se enquadra naquela vaga porque ele não tem a habilidade necessária que a gente procura muitas vezes. O Mel Silberman, ele fala sobre metodologia ativa. A gente trabalha bastante isso em projetos. Essa metodologia ativa, a gente trabalha em duas vertentes, né, com o AB Project e o AB Problem. Então, a gente trabalha aprendizagem baseada em problema e aprendizagem baseada em projetos que resolvem, né, esses problemas. Então, a gente leva essa problematização para a sala de aula, onde os alunos fazem um trabalho em equipe desenvolvendo soluções para esses problemas. Essa geração atual, ela é uma geração que quer tudo pronto, quer tudo com facilidade. Ela não quer ter trabalho para pensar, para refletir. É uma geração que não tem um pensamento crítico aguçado, porque é uma geração superficial. Apesar de tanta facilidade para a informação, essa facilidade de acesso a essas informações, ela não tem profundidade nos conteúdos. Então fica uma geração que é rasa, né, de conhecimento. E essa dificuldade que a gente vai resolvendo isso através dessas metodologias que a gente trabalha, né? A integração, a socialização, a resolução de problema, flexibilidade que precisa ter. E aí isso muda todo o contexto, porque o professor ele não faz mais o papel de um instrutor. Ele não é mais o centro da informação, onde ele está no meio de uma sala de aula, passando informações para os alunos. E muitas vezes o professor está ali preso, amarrado a uma grade, a um conteúdo, né, que nossa educação hoje ela é conteudista. Então o professor ele é obrigado a estar passando aquelas informações, a estar passando aqueles conteúdos, e os alunos são obrigados a aprender aquilo que muitas vezes até desnecessário a determinados conteúdos, porque não vai ter nenhum tipo de serventia para a nossa vida, né? Como nós sempre nos questionamos, né? Qualquer pessoa, na sua época de escola, com certeza já teve esse momento de se questionar: por que eu estou aprendendo isso? Por que eu estou aprendendo aquilo? Aonde é que eu vou usar isso na minha vida? Né? E aí o aprendizado se torna algo chato, cansativo, né, e desmotivante. Então, essa metodologia ativa de projetos, onde o aluno é participante direto, ele é o protagonista da sua aprendizagem. Então, a gente utiliza o conhecimento que o aluno já tem, aquilo que ele já vem de trás de bagagem da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua comunidade. Ele já tem algum conhecimento, né, das suas pesquisas. A gente usa esse conhecimento e a gente mostra os caminhos que ele pode percorrer para ele chegar nas soluções dos problemas. Então a gente não leva a resposta para o aluno na nossa metodologia. Usando a tecnologia, esses métodos que a gente trabalha, o aluno ele precisa encontrar a resposta para as suas perguntas. E o professor tem um papel aí que não é mais de instrutor, mas sim de mediador. O professor ele está ali para mediar os conflitos, né, para fazer com que o aluno reflita sobre o que ele está tratando ali. Então, um exemplo que acontece bastante na robótica. Então, os alunos estão lá montando, a equipe está montando um robô, e durante a montagem eles não conseguem encaixar uma determinada peça. Então, assim, não está conseguindo fazer aquela montagem, concluir. Então, automaticamente, o que acontece hoje é o aluno chegar: professor, coloca isso aqui para mim porque eu não estou conseguindo. E o papel do professor, nesse caso, ele não vai fazer essa montagem para o aluno. Ele não pode resolver o problema para o aluno, mas ele vai levar o aluno a uma reflexão. Sabe? Por que ele não está conseguindo? Né? Qual é a dificuldade que está tendo? Mas será que não tem uma outra forma de fazer isso? Então, através de perguntas, questionamentos, vai fazer com que o aluno reflita, pense e ache e encontre a sua própria solução. Isso é só um exemplo de várias outras coisas que a gente pode estar trabalhando. Né? Então, o Simon Papert, ele trouxe a teoria do construcionismo. Né? A teoria do construcionismo ela trata do aprender fazendo. Então, onde a gente não transmite aos alunos apenas o conhecimento teórico, mas é o saber fazer, né? O mão na massa mesmo,
pegar na prática, montar, fazer, construir o seu próprio conhecimento. Esse é um dos pilares que a gente trabalha no modelo de educação tecnológica, para fazer com que o aluno ele seja responsável pelo seu próprio conhecimento, aprender fazendo. Então, a gente coloca ele na prática mesmo para trabalhar isso. Então, o nosso modelo de educação tecnológica, os projetos que a gente trabalha muito com projetos. E em projetos, o pessoal de administração, tem conhecimento sobre isso, assim, ou quem viu algo mesmo superficialmente, conhece o modelo PDCA, onde nós trabalhamos com um ciclo, em 4 etapas, onde o ciclo está sempre se repetindo. E aí esse modelo, a gente na educação tecnológica, a gente trabalha da seguinte forma. Primeiro a gente conceitua o problema, a gente leva para o aluno uma contextualização do problema, trazendo do mundo virtual ou qualquer um que seja, para a realidade do aluno. Então a gente se adapta às realidades de cada escola, de cada projeto, e a gente traz aquela realidade que o aluno vive ali, trazendo aqueles problemas da sua comunidade, da sua família, da sua escola, e traz isso de forma conceitual, de forma contextualizada com a sua realidade. Através dessa problematização, dessa entrega desse problema para o aluno, ele vai começar a pensar agora na parte do planejamento. Então a gente vai levar os alunos a planejarem agora soluções para o problema que foi entregue para ele. Através desse planejamento, eles vão começar a enumerar as etapas do desenvolvimento do projeto, e depois vem a parte da execução. No caso da robótica, que a gente trabalha bastante, o aluno ele faz um entendimento inicial da problematização, depois ele vai fazer o planejamento do projeto, dividir as tarefas com a equipe, ver como é que vai fazer. Depois ele vai para a execução, que é a montagem do robô, da solução, através da robótica. E, no final, ele vai fazer uma análise daquilo que ele mesmo realizou. A gente faz o aluno refletir sobre aquilo que ele construiu. E depois dessa parte da análise, ele vai compartilhar essas informações com os demais colegas. Então, aí, nesse processo, nesse ciclo, a gente já desenvolve milhares de coisas com esses alunos. Então, por exemplo, na parte da análise, o pensamento crítico, quando ele compartilha a informação daquilo que ele realizou, aí vem a questão da crítica dos colegas também, aí você poder aprender a ser flexível, de ouvir o colega, de poder escutar aquilo ali e refletir sobre possíveis mudanças e melhorias no projeto. E além da fala também, que a gente começa a desenvolver também a parte da fala com o aluno nessa apresentação. Então a gente consegue trabalhar muitas coisas dentro desse ciclo do modelo de educação tecnológica que a gente usa. E no final de tudo, a partir dessa avaliação, o aluno ele consegue refletir e fazer melhorias nos seus projetos. Então a gente consegue trazer soluções bastante interessantes a partir desse modelo de educação tecnológica, não somente usando a robótica, mas usando outros aparatos tecnológicos também, para uma maior integração e interação. Então, no geral, o que a gente mais preza no desenvolvimento das nossas aulas, na nossa metodologia, é o desenvolvimento de habilidades e competências. Além do conteúdo curricular que o aluno aprende de forma prática, aquilo que ele aprende na sala de aula, que o professor conceitua com ele, ele vai ver na prática como é que funciona, através de jogos matemáticos, através da robótica, através de uso de aplicativos. Na robótica, por exemplo, a parte de programação ela exige lógica de programação, matemática, que usa bastante também. Além de, com os próprios robôs e de como eles funcionam, a gente conseguir contextualizar outros conteúdos de história, de geografia. A gente consegue construir um robô, por exemplo, um sismógrafo, que consegue medir aí os tremores da Terra. A gente consegue construir uma esteira,
né, que representa aí, a gente pode fazer uma representação de história, né, da Revolução Industrial, das indústrias, dos maquinários e tal. Então a gente consegue desenvolver várias coisas com a robótica e com acesso a ferramentas tecnológicas. Mas como eu falei, a questão da habilidade e competência que a gente consegue desenvolver através dessa metodologia, da forma como a gente desenvolve essa aula, essa é uma parte fundamental, porque não é somente conteúdo, mas é uma educação para a vida que a gente desenvolve nos alunos, né? Então, ensinar o aluno a ser mais flexível nas suas decisões, na sua tomada de decisão, ensinar o aluno a ter mais iniciativa, fazer com que ele desenvolva isso, a fazer o aluno se comunicar mais com o outro, com a equipe, né? Desenvolver criatividade, desenvolver empreendedorismo, né? O cooperativismo, né? O trabalho em equipe é fundamental para que isso funcione. E aí nós desenvolvemos essa metodologia trabalhando de forma colaborativa. Os alunos trabalham sempre de forma colaborativa, sempre trabalhando em grupo, nunca trabalhando de forma individual. Geralmente a gente trabalha com grupos de 4 alunos, não mais que isso. A gente já fez alguns testes, algumas pesquisas, e a gente, quando coloca mais, a gente termina ficando meio desorganizado o grupo, e com essa quantidade de alunos a gente consegue ter um controle bacana, eles conseguem interagir bem, conseguem desenvolver um trabalho interessante. Então o nosso grupo, a gente trabalha, forma esses grupos, essas equipes, eles desenvolvem um trabalho colaborativo, e nesse desenvolvimento eles aprendem a ter responsabilidade. Não somente responsabilidade com o material que eles utilizam, mas responsabilidade com o outro, com o colega, responsabilidade com o resultado que eles precisam alcançar, com o objetivo geral do grupo. E isso vai levar um ensinamento para esse aluno para a vida inteira dele, para quando ele se formar, para quando ele chegar no mercado de trabalho, para quando ele for resolver uma questão, né? Tudo isso a gente consegue desenvolver através da prática. Basicamente a gente traz o cenário real, né? O cenário da vida para a sala de aula, né? Contextualizando com esses materiais. A parte de programação, quando a gente fala programação muitas vezes, algumas pessoas que já viram um pouco de programação na área de tecnologia, desenvolvimento de software, acha que é um bicho de 7 cabeças. Então aí já se assusta logo. O professor de matemática falou em programação, ele já entende que é um monte de letras e palavras lá que vão formar vários códigos, onde desses códigos vai surgir um programa. Então não é nada disso. A programação que a gente faz é simplesmente criar uma lógica sequencial para que o robô funcione. Então a programação de robôs que a gente trabalha em sala de aula é totalmente interativa. O desenvolver com esses materiais são mais simplificados possíveis. A gente, quando desenvolve esses materiais, a gente desenvolve de maneira bem simples, visual, para que o aluno tenha muita facilidade de manusear esse equipamento ou esse material. E aí a gente poder ganhar tempo e ter tempo de conseguir desenvolver todo esse conteúdo que a gente acabou de falar aqui. Por exemplo, na robótica existem várias plataformas. E uma das plataformas é a plataforma da Lego, que trabalha com bloquinhos de montar, e esses bloquinhos, através desses blocos você monta robôs com ele, e faz a parte de programação também com blocos pré-programados, usando uma linguagem de 4ª geração, ou seja, totalmente visual para o usuário, onde ele vai conseguir enxergar com facilidade aquilo que precisa ser feito, sem ter muita dificuldade. E tem também outra plataforma que é o Arduino, Então, quando a gente fala de robótica com Arduino, a gente já está falando de algo mais complexo. Para eu montar um robô com Arduino, eu vou ter um grau de complexidade muito maior do que montar um robô com Lego. Então a gente prefere trabalhar com o material da Lego porque é um material prático, rápido, que os alunos não vão ter dificuldade. Então eu posso levar horas para montar um robô com Arduino, eu levo 15 minutos para montar um robô com Lego. Isso eu consigo ter tempo para trabalhar outras questões com os alunos. Eu consigo trabalhar outros conteúdos, eu consigo trabalhar outras perspectivas. Porque eu consegui ganhar tempo na sala de aula, que é algo que a gente tem muito pouco. Então,
A nossa perspectiva, quando a gente desenvolve trabalhos como esse, quando a gente quer levar a tecnologia para a sala de aula, para desenvolver um modelo de educação diferenciado, que seja atrativo, que seja mais efetivo para os nossos alunos, a gente tem uma perspectiva em vários setores. A gente tem uma perspectiva com os alunos, que é desenvolver com eles, fazer com que eles desenvolvam a criatividade, o entusiasmo com o aprendizado, para a gente desenvolva competência para trabalhar em equipe. Então a gente tem essa perspectiva com os pais também. A gente sempre, quando a gente vai fazer um trabalho numa escola, numa instituição de ensino, a gente procura sempre estar interagindo com esses setores, que não somente seja o aluno, mas também os pais dos alunos que estejam envolvidos nisso, para que eles tenham, os pais hoje eles geralmente trabalham e aí eles largam os filhos na escola, o filho passa a maior parte dentro da escola, muitas vezes integral na escola, e aí a gente puxa sobre isso também, para que os pais eles tenham uma maior participação na vida escolar. E a tecnologia levada nessa perspectiva, como que a gente pode usar essa tecnologia para aproximar mais esses pais, desses filhos? Talvez através de um uso de aplicativo, eu consiga acompanhar melhor o desenvolvimento do meu filho na escola, a vida acadêmica dele. A gente também tem uma perspectiva com um professor, com um educador, ampliar as práticas pedagógicas, as práticas didáticas que o professor trabalha, levar esse professor para transportar ele para uma outra situação de ensino, um outro patamar. Levar esses educadores de hoje a refletirem sobre essa geração atual. E a gente também tem uma perspectiva com a escola, que quando a gente leva isso para a escola, a gente leva a escola também a ter um diferencial para o mercado. Então a gente também olha com uma visão mercadológica, a gente também tem uma visão empreendedora, olhar isso. Desenvolvimento de novos profissionais na área de tecnologia, enfatizo mais uma vez, a gente tem uma escassez muito grande de profissionais bem qualificados, a gente tem escassez de profissionais que desenvolvam projetos educacionais na área tecnológica, então a gente tem um déficit muito grande nisso, então que esse público que está hoje assistindo essa palestra, seja um educador ou seja um profissional de tecnologia, que vocês possam se motivarem a desenvolver mais projetos, a buscar conhecimento, pesquisas na área e desenvolver projetos para esse setor, que é um setor carente, é um setor que está necessitando de projetos, de investimentos e de pessoas que queiram fazer mudanças, que estejam dispostas a enfrentar esses paradigmas, a quebrar esses paradigmas, para desenvolver uma educação diferenciada para a nossa geração. Porque isso está refletindo diretamente na formação dos futuros profissionais, e dos atuais também. Então, essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem com essa área de tecnologia e que termina influenciando em todas as outras áreas. Então, concluindo aqui esse nosso bate-papo, essa nossa palestra, a tecnologia, como ferramenta de suporte, ela precisa ser utilizada para interferir no processo de ensino-aprendizagem, que é alicerçada na problematização de temas, transforma a sala de aula em um espaço democrático para debate, ideias, e por conseguinte o professor assume de maneira consciente o papel de mediador nesse processo. Ou seja, a gente precisa acabar com esse papel de ter alguém que dita as regras e simplesmente é o cara que está ali na frente e joga todas as informações e fala que você precisa e necessita aprender simplesmente aquilo ali. Então a gente precisa abrir mais esse leque. Como a gente falou, as informações elas são captadas de forma diferentes hoje, então existe uma forma diferenciada de se aprender também. Então a gente precisa estar mais aberto ao diálogo, a gente precisa debater mais. Os alunos hoje eles questionam bastante, então isso é uma coisa boa, esse questionamento, que questionem, que se abra para ter esse espaço. Alguns educadores inclusive têm medo de abrir muitas vezes, porque nem ele tem propriedade às vezes muito aprofundada em determinado assunto.
E aí ele termina ficando com medo dos alunos questionarem algo que ele não sabe lidar, né? A gente já teve contato com alguns educadores que nos passaram isso. Nós precisamos levar o campo educacional a ter um olhar inovador, sabe? Para que possa haver as mudanças na forma de ensinar, priorizar a formação de cidadãos críticos, reflexivos, participativos e conscientes de suas decisões, estabelecendo uma sociedade justa e consciente dos seus direitos e deveres. A tecnologia ela tem um papel fundamental e que a gente consegue, a gente pode trazer ela para desenvolver tudo isso que eu acabei de falar. Então, assim, se a gente tem condições, se a gente tem propriedade para utilizar todos esses recursos e fazer com que isso se torne algo que vai mudar a realidade de cidadão de um determinado aluno, mudar a realidade, né, de formação daquelas pessoas, que vai trazer eles a ter um diferencial no futuro, que vai fazer diferença no nosso país. Então vamos trabalhar em cima disso. Vamos trabalhar em cima de novos projetos, de mudança de paradigmas. Então vamos deixar o que é arcaico de lado, vamos excluir isso, né? Vamos manter a tradição, mas vamos desenvolver esses alunos com mais competência, com mais habilidade e fazendo com que a gente tenha um diferencial na nossa educação, trazendo qualidade de vida para todos os envolvidos, né, nisso, né? Tanto alunos, escola, professores, né, família e a nossa sociedade. Então é isso aí, gente. A gente fica por aqui. Aí vou deixar também o contato, que vocês tiverem de dúvida ou quiserem esclarecer qualquer coisa, é só mandar um e-mail, né, ou acessar pelo Facebook. Então vai estar nossos contatos aí, vocês podem estar nos procurando e a gente vai estar respondendo assim que possível. Obrigado a todos.